Como foi a experiência de conduzir Yoga Nidra nos seus Ah, pequenos grupos? Quem gostaria de partilhar, levanta a mão e a gente vai ouvindo cada um. Como foi conduzir, como foi receber, né? aí eu conduzi, as meninas não tiveram, que não estavam se sentindo aptas a, a fazer, daí eu conduzi elas. Segundo elas, gostaram. Ah, muito bem. E é muito bom, né? A gente poder ajudar assim, de forma fácil, né? Porque as pessoas ficam gratas por isso. Muito Quando bom, irmã. quando Obrigada. não, imagina, a gratidão é a minha por essa oportunidade. Show. Não sei se eu fiz corretamente, mas Quem eu que fiz. você conduziu? Foi a Marilene e a outra na sala 5. A Verônica, muito boa, Verônica. excelente. Ok, obrigada. Deixa eu ouvir. Como foi, Verônica? Então, fala ali, dá um feedback. Como foi receber? Dormi, foi muito bom, nossa, foi bem bom. Ainda bem que eu dei o comando para voltar, senão eu não teria voltado, não. Excelente. Quem mais que gostaria de partilhar como foi conduzir? Alguma dúvida que tenham? Fala, Mascarenhas. Oi, Ivana. Obrigado pela oportunidade de conduzir a Luana aí, num momento especial também da vida dela e da família aí, que ela me passou, foi muito legal. Algumas coisas assim, é que realmente eu tentei aplicar, eu apliquei a parte sensorial, colocando os 5 elementos, né? Uhum. Colocando isso dentro de um aspecto de trabalho. Teve momentos que eu coloquei, acho que foi no 3. No 3, eu já comecei a inserir, do 4 ali para o 3, eu comecei a inserir sensorial junto com o imaginário, tá? Para poder trabalhar. Tanto que eu estava vendo o tempo, eu não sabia qual era o tempo também, e tentei ajustar isso Sim. dentro do período, tá? Mais ou menos dentro daquilo que você já tinha me explicado e tentando manter, ou melhor, conseguindo manter uma tonalidade de voz que eu penso que para a Luana deve ter sido algo que ajudou nesse momento bacana da vida dela lá também. Muito bom. Obrigado. Excelente. Parabéns, Mascarenhas. Mais alguém? A gente estava no meio, eu estava dirigindo a segunda parte. Não, pode ir. Não Daí deu. voltamos. A primeira parte foi conduzida pela a Gladys. Gladys, isso. E foi bem legal, ela falou com bastante tranquilidade, pausada, e teve uma sequência lógica bem legal, foi muito bom. Uhum. Fiquei até meio lardinha, como eu disse para ela. Foi bem legal, muito bom. O da Márcia também estava sendo bem legal. Tava uma voz bem suave, uma sequência bem legal, só foi interrompido no meio. Ah, o da Sandra. É Sandra? Ah, eu achei que era Márcia. Uhum. Qualquer coisa, marquem uma hora para complementarem. Oi, Vânia. Oi? Fala, Laélia. Oi, não na realidade, no nosso grupo, só eu que conduzi, tá? A gente demorou um pouquinho para começar e aí ficou muito em cima e a gente optou por compartilhar, né, a experiência, né? A Márcia e a Rose, né, falaram que estavam ainda muito cruazinhas e que preferiam, né, compartilhar e a gente respeita, então ficamos assim, né? Eu acho que tem que perguntar para elas, né? Eu acho que foi um prazer muito grande fazer isso e elas, veja aí o que elas pensam. Como foi receber a condução da Laélia?
Vânia, Márcia. Foi muito bom. Eu disse que ela teve a leveza, a tranquilidade, e eu não dormi. Então, eu pude perceber toda a condução, e depois, com muita habilidade, também ela refez a condução com a gente, assim, né? Ela como instrutora. Então, para mim, foi muito rico. Foi uma aula, né? Foi muito rico. Muito, além da vivência, foi muito rico. Gostei muito, gratidão. Ótimo, muito bom, parabéns. Fala, Márcia, outra Márcia está querendo falar também. Só tem um pouco. A Luana, que foi conduzida pelo Mascarenhas, está agradecendo e falando que foi muito bom, né? Que ela agradeceu, que ela está sem o microfone agora. Pode agradecer, então, Luana, pode agradecer. Oi, dá para escutar? Dá. Então, eu queria falar que eu queria agradecer muito pela oportunidade de estar aqui e agradecer muito ao Carlos também, que ele conduziu muito bem. Ele falou bem suave a voz dele e me relaxou bastante. Uhum. E teve vários momentos visuais e sensitivos, assim, que eu consegui imaginar mesmo lá no lugar. E momentos, assim, que, como tá, né, na pandemia e tudo, eu sou formada em balé clássico, e teve um momento que ele disse que é para eu imaginar uma coisa que eu precisava, que eu desejava. E eu imaginei vários bailarinos, assim, sabe? Eu vi um monte de gente dançando, e foi muito legal, assim, foi muito gostoso. Eu agradeço muito ao Carlos e a você, e a todos que estão aqui. Muito obrigada mesmo. Que bom, Luana, que você participou. Talvez algum desses bailarinos é o Gustavo. Provavelmente. Que legal. Que idade você tem, Luana? 18. 18 anos. Então, para essa faixa etária, é maravilhoso esse tipo de vivência. Como eu falei, os adolescentes até de 15, 18, 20, para eles é muito importante, muito necessário. É incrível o resultado. E importante a gente perceber como é o poder do tom da voz. 7% é o que nós falamos, o conteúdo. 38% da comunicação é o tom de voz. E 55% é a expressão não verbal. Então, percebe o poder do tom de voz, o que ele pode fazer com a pessoa. Se a gente levar esse tom de voz diferenciado para o nosso dia a dia, para a família, porque a gente sabe que às vezes a gente altera o tom de voz na família. E aí a gente tem âncoras com o tom de voz, âncoras da agressividade, âncoras de tensão, nervosismo. Existem determinados tons de voz que não são agradáveis. E se a gente conseguisse modular o tom de voz para uma serenidade, uma calma, gente, isso é milagroso dentro da família. É curador. Então, é fazer essa experiência do tom de voz com os companheiros, companheiras de família, de trabalho. Faça uma experiência dessa semana e a gente pode ver o resultado que pode ter, né? Estou com a Márcia, outra Márcia, né? São muitas Márcias nessa turma. Outra Márcia que quer falar faz tempo, ela está levantando a mãozinha lá. Fala, Márcia. Não tem problema, é legal ouvir os colegas, né, falando, a gente aprende tanto, nossa, sou muito grata por tudo que eu estou absorvendo, estou aprendendo, e esse caminho do meio, né? Então, eu estava com a Suzy e a Ana, mas daí a Ana foi para não sei para onde que ela foi. Daí ficou eu e a Suzy, foi bem bacana, assim, porque eu não tenho experiência, mas coloquei esse desafio e começou pela questão do passo a passo do corpo, né? Dos pés à cabeça e da respiração também, acredito que é muito importante.
prestar atenção na respiração, os sons do ambiente. Teve até um momento que teve um som, um ruído, né? E eu lembrei do que você falou. E também para o objetivo do Sankalpa, para colocar no momento da meditação. E a gente adentrou um lugar na natureza. E ali foi bem rápido, assim, eu comecei a usar meu sentir mesmo, porque eu pensei, como é que vai ser essa condução, né? A gente fica um pouquinho no mental nessa hora, mas aí fui usando o coração e levando ela para a natureza, percebendo as sensações, fazendo a experiência e depois trazer a consciência novamente, né? O agora, para ela... Daí eu acho que ela se sentiu bem. Eu gostei muito. A Suzy falou um pouquinho, se ela quiser. Pode abrir então, Suzy. Obrigada, Márcia. A Márcia conseguiu conduzir assim bem, foi bem boa a condução dela. Só o som que ficou um pouco baixo, mas foi o que eu falei para ela. O nosso problema é essa tecnologia que a gente não sabe trabalhar muito com ela ainda, né? Mas foi bem pausada, ela conseguiu, né? Conduziu no tempo certinho, foi bem bom. Você falou dessa coisa do tom de voz, né? Tem algum curso que a gente pudesse aprender a modular a voz? Bom, essa é uma possibilidade que nós vamos ter que... Tá, pode sair. Tem aniversário da mãe da Luana. Pode sair, Luana. Manda um abração para tua mãe. Sim, Suzy. Tem um trabalho que eu desenvolvo que é a arte da comunicação e expressão, que é o trainer em programação neurolinguística, que é só a habilidade de falar. De falar tanto no microfone, falar na frente de câmeras, falar com o grupo, impostar a voz, vencer os medos. Tem um trabalho que eu estou pensando em fazer por causa da pandemia, um menor, de um final de semana, sabe? Presencial. Porque ele precisa de muito desafio de câmeras e muita técnica. E, ao mesmo tempo, foi aquilo que eu falei no início da aula hoje. Estava pensando em ainda trazer elementos, se algumas pessoas do grupo quiserem, a gente pode fazer mais um módulo para focar em elementos de fala mesmo. Tom de voz, essa condução, fazer mais exercícios de grupo, porque tem um refinamento que precisamos aprender. Isso é prática, né? Então, tem técnicas para isso. Então, qualquer coisa eu posso ver se o grupo quer, a gente pode semana que vem fazer mais um módulo, talvez num outro dia, conforme a Sandra falou que está com dificuldade na quarta, né? Ou a gente faz mais para frente, não precisa ser já semana que vem, faz mais para frente mais um encontro, especificando essa questão, mas dá para trabalhar isso, com certeza. Tá. Eu tenho interesse. Beleza. É para trabalhar, porque eu comecei a fazer aula de canto, só que daí a professora disse que eu não conseguia chegar num tom lá, não sei que tom que ela queria que eu chegasse. Ela mandou procurar uma fonoaudióloga. Eu falei, não fui para lugar nenhum. Mas eu gosto de cantar. E daí, né, eu falei, agora eu estou fazendo um canto coral online, o cara nunca vai me ouvir cantar, né? Mas, enfim, estou fazendo os exercícios, né? Então, seria bem interessante. Eu tenho interesse, sim, trabalhar com a voz. Tá ótimo, pode deixar. Então, vamos bolar alguma coisa, Suzy. Tá joia, obrigada. E uma coisa... Obrigada, Márcia, pela condução. Uma coisa importante, quando a gente vai fazer um trabalho online, para um grupo ou para uma pessoa, é necessário a gente fazer a pergunta no início. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Eu sempre inicio dessa forma, porque realmente a modulação do volume faz muita diferença. Mas isso a gente pega com muito tempo de telinha, sabe? A gente vai afinando o computador, ajeitando, ajustando, isso é prática mesmo.
Mais uma pessoa que queria falar? Marilene, é você que quer falar? Não, nada. Por enquanto, nada. Tá bom, ok, Marilene. Marcelinha, queria falar? Não? Alguma pergunta, gente? É só agradecer, Vânia, por este momento e só reafirmar, a Irma nos conduziu muito bem no trabalho. Eu até achei que ela tem toda uma técnica, uma habilidade muito interessante. Gostei mesmo. E Bom. obrigada pelo momento de estar compartilhando com vocês um pouquinho de conhecimento mesmo, né? Dado, muito válido, principalmente nesse período que estamos vivendo, né? Um período muito triste. Hoje nós perdemos um colega de trabalho, então, jovem, né? Jovem, então, em razão da pandemia, né? Da Covid, e isso nos entristece, né? É lamentável, muitas famílias enlutadas, e é um momento que a gente tem que se fortalecer mesmo, né? Para quem não fez o curso comigo há um mês atrás, mais ou menos, eu dei um curso de EFT para COVID, para limpar sintomas e também o medo, porque às vezes a gente acaba entrando no campo vibracional e é muito tomado. Então, eu posso, depois, para quem quiser, eu posso mandar o link. É muito, muito especial. É um trabalho que você se auto-aplica do EFT com os comandos do HQI, da PNL, para aumentar o campo vibratório e aumentar a imunidade também. Então, a gente vai criando estratégias de reequilibração, estratégias para a gente não ser tomado, né, por tudo isso. E para a gente manter a sanidade mental, a sanidade corporal, para que a hora que passe tudo a gente esteja bem. E que a gente seja um ponto de luz no meio de todo esse caos que muita gente está imerso, né? E aí entra tudo que a gente está aprendendo: respiração, manter a nossa serenidade, tom de voz, principalmente a gente ter uma presença, ser uma presença de equilíbrio. E para isso a gente não consegue do nada. Tem gente que nasce com isso, mas tem outras pessoas que precisam exercitar para se manter em equilíbrio. Eu sou uma que eu preciso diariamente fazer alguma coisa para mim, para manter minha serenidade. Então, graças a Deus, eu já sou viciada nisso. Sou viciada em coisas boas. Então, eu faço minha caminhada, meu equilíbrio, eu sento na cama, faço minha respiração, minha meditação, meu EFT, e vou dando comando. Então, a gente tem que ter recursos. Cada um vai encontrar o seu próprio caminho de se reequilibrar, né? Para a gente não ser envolvido nesse caos. Mais alguém quer compartilhar, comentar, perguntar? Lívia? Oi. Então, sou nova, né? Nunca tinha feito nada do tipo, né? Uma amiga minha acabou me indicando o curso. Então, acabei não conduzindo, porque realmente não tenho experiência alguma. Foi a Maria que fez a nossa condução, então eu gostei bastante, achei bem estruturado, a voz, né, muito boa. Então, eu consegui fazer a prática bem certinho, visualizar tudo que ela pediu, sentir quando ela falou no vento, sentir a tranquilidade. Então, eu consegui sentir bem o objetivo da prática e eu, né, realmente com ela conduzindo, eu gostei, assim, sabe? Eu até tinha comentado com ela que na primeira prática que você conduziu aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a Suzy, né? Eu fiz um pedacinho e daí, puff, deu aquele blackout, né? E só no finalzinho chamou, tipo, né? O que está acontecendo? Então, já foi diferente, né? Porque, como você falou, vai praticando, vai fazendo, vai mudando. E eu pretendo continuar, mas depois quero conversar contigo também, até para entender os cursos que vocês fazem, porque o meu objetivo vai ser mais o praticar do que o ensinar. Então, talvez eu tenha que ir para um outro foco, mas achei muito bom.
né? E agradeço bastante a vocês pela experiência. Tá bom? Obrigada, Lívia. Seja bem-vinda. Todos vão dormir melhor hoje. Eu tenho ainda uma experiência para fazer com vocês, que é de uma meditação guiada, né? A gente terminar o nosso encontro hoje fazendo uma meditação curta, bem curta, uma meditação guiada, porque nós sabemos que as meditações podem ser também silenciosas, como relaxamentos, podem ser focadas num mantra ou numa palavra, ou simplesmente esvaziar e ficar no presente, mas também tem as meditações curativas e guiadas. E eu separei hoje uma meditação reflexiva, que ela é muito boa também, e a gente pode encerrar com ela. Concordam? Podemos ter mais uns minutinhos para isso. Se alguém tiver que sair por causa do horário, fica à vontade, tá? E daí,